Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou gravando um vídeo um pouco mais tarde. Ontem, na verdade, né, nós perdemos um ente querido da nossa família, né, e hoje ontem eu fiquei sabendo até antes da transmissão. Ontem nós fizemos a transmissão diretamente da Serrinha, né, mas já estava tudo no jeito, a gente acabou indo, né, fazendo o nosso trabalho conforme a gente tinha planejado. E hoje fui lá prestar as minhas condolências e o vídeo está saindo um pouco mais tarde, mas sem problema nenhum. Vamos falar do Goiás. Ontem transmitimos em loco, acompanhamos a partida bem de pertinho ontem, né? A transmissão tá aqui no nosso canal. Você que não assistiu, quiser assistir alguns pedaços, tá lá, ficou muito bacana. Teve sorteio, teve tudo. Obrigado à audiência de todo mundo que nos ajudou ontem. Já deixa aí o alerta para vocês. Próximo jogo, talvez a gente vai fazer a transmissão lá da Space Green. Vamos transmitir diretamente da Space Green. Então vai ser uma festa muito bacana. Vai ser um jogo muito bacana fora de casa contra o CRB. Ontem uma partida muito difícil. Como eu já previa, não existe jogo fácil dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos vão ser jogos muito difíceis. E ontem a prova disso, jogo contra o Volta Redonda, que ofereceu muito perigo ao Goiás, né? O Goiás teve várias oportunidades de gol. Ontem realmente não era a noite dos nossos atacantes, né? O Pedrinho errou um gol na cara, o Vitinho teve a oportunidade de se consagrar fazendo o segundo gol, saiu ali cara a cara com o goleiro, era só aproveitar a oportunidade, deslocar o goleiro. Ele podia bater num lado, podia bater do outro, ele podia cortar o goleiro, ele preferiu fazer o mais difícil, que foi bater de prima ali, e acabou errando cara a cara com o goleiro do Volta Redonda. Perdeu o gol, e o que dificultou muito, porque após esse gol perdido, o Voltaço foi para cima do Goiás e tentou de todas as formas fazer o gol de empate, né? E o Goiás acabou passando alguns apuros. O Tadeu meio confuso em algumas saídas de bola. Muito importante também, fez algumas defesas importantíssimas cara a cara com o centroavante do Volta Redonda. Então Tadeu ontem muito bom, mas a zaga, por ser muito alterada, teve muita desconfiança. Tava muito atrapalhado, né? Vamos dizer, atabalhoado. A bola vinha, o Tadeu furou uma bola ali que poderia ter sido gol. Ainda bem que a gente conseguiu tirar, mas no final deu tudo certo. O Goiás ainda conseguiu, ali aos 47, 48 minutos do segundo tempo, fazer o segundo gol com o Arthur Kaique, que teve a mesma, idêntica ali, talvez a oportunidade idêntica a que teve o Vitinho, que não conseguiu aproveitar. O Vitinho que vem se tornando um cara dos gols bonitos, né? Quando tem a oportunidade de marcar os gols fáceis, ele não faz. Mas quando o gol é difícil, ele faz. Ontem mesmo a prova disso, quando ele domina a bola na entrada da área. Uma grande partida do Marcão. Vocês que são críticos, cornetas aí, vão ter que dar o braço a torcer. Ontem, para mim, o melhor jogador do Goiás em campo foi o Marcão, né? As duas oportunidades de gol saíram do pé do Marcão. A roubada de bola maravilhosa, que ele rouba a bola ali na intermediária, toca pro Vitinho, canhoto, bateu de direita, né? Perna trocada, mas pegou muito bem na bola, jogou na gaveta do goleiro do Volta Redonda, marcando o primeiro gol. Depois o Marcão teve outras oportunidades também, roubando bola ali pro Goiás, que acabou terminando em chance claríssima de gol. Então o Marcão, para mim, o melhor jogador da partida ontem, sem sombra de dúvidas. O melhor jogador ontem é o destaque pro Marcão. Agora vamos falar sobre as dificuldades que o Goiás vai ter nos próximos jogos, né? Agora o papo é fora de casa, o Goiás vai para Alagoas enfrentar o CRB, né? E agora o jogo é dificílimo, né? Vamos enfrentar um concorrente direto aí da parte de cima da tabela, e o Goiás vai bem desfalcado. O Gava, eu acredito que ainda não tenha condição de retornar contra o CRB, então a gente vai ter o desfalque do Gava. O Lucas Ribeiro, né, vai atender aquele protocolo de concussão, né, que é 10 dias sem atuar. Então o Goiás vai seguir sim o protocolo, então fica 10 dias fora aí o Lucas Ribeiro. O Gonzalo, que entrou, né, no lugar do Lucas Ribeiro após a pancada, tomou o terceiro cartão amarelo, também tá fora do jogo. Muito difícil a situação aí, né? O Messias, a gente tem que aguardar. Eu acho que talvez já volte contra o CRB, até pela falta de opção do Goiás, que só tem o Antony. O Goiás ficaria sem banco, teria que improvisar algum jogador. E não para por aí, né? Ontem o Diego Caetano também tomou o terceiro cartão amarelo e também está fora da partida contra o CRB. Então o Goiás tem um caminhão de problemas, né, para jogar contra o CRB em Alagoas. Mas
Conhecendo o técnico Wagner Mancini, eu acho que vai sem problema com o Antony e o Luiz Felipe, deve formar essa dupla de zaga aí, né? Contra o CRB, eu acredito que o Goiás comece ainda com o Vitinho no meio campo, né? Até por ser as primeiras partidas do Benítez, que estreou ontem, estreou até razoavelmente bem, né? Meio pesadão ainda, fora de ritmo, mas é normal, isso ele vai ganhar com o tempo, né? Mas tinha que elogiar também a entrada do Wesley Garcia. O menino entrou, nem parecia que estava machucado, incendiou o jogo. Ele é um cara muito polêmico, né? Ele bate nos caras, ele solta o braço, ele arruma encrenca, desestabiliza o time. É uma peça importante pro Goiás aí, que bom que retornou. E retornou bem, é o menino da fogueira. Ele faz uma fogueira, uma confusão quando entra. Entrou pela ponta esquerda ali, gostei demais de ver ele ali pela ponta esquerda. Então entrou muito bem. Vai ser uma ótima opção para esse jogo contra o CRB. Talvez não tenha condições de jogar um jogo todo, mas tenha condição de jogar e atuar ali 20, 30, 40 minutos. Então dois retornos importantes e aí 4 percas, né? Gava, Messias, Lucas Ribeiro, Diego Caito, são todas baixas para o jogo contra o CRB. Mas conhecendo o técnico Wagner Mancini, acho que não vai ter muita invenção de moda. Fica fácil resolver isso aí. Lovati, que já está recuperado, joga o Lovati na esquerda, inverte a posição, coloca o William Lepo, que é lateral direito, coloca ele na dele ali, e aí tá tudo certo isso aí, consegue resolver. Acho que o problema maior que a gente sentiu é realmente a falta do Gava, né? O Vitinho, por mais que tenha feito gol e tenha tido a oportunidade de se consagrar ontem fazendo 2 gols na partida, é um jogador mais fraco, né? O Gava é o cara do passe, o Gava consegue dar dinâmica no meio campo, e o Vitinho não. O Vitinho não consegue segurar a bola, né? É um jogador mais ativo, mais rápido, veloz, mas não consegue, né, fazer com tanta excelência como faz o Gava, que fazer aquela distribuição de jogadas, segurar a bola quando precisa. Não, o Vitinho é mais pega, solta. Então eu acho que fazendo falta sim, o Gava aí fez muita falta na partida, por incrível que pareça. Rafael Gava se torna um dos pilares do time e ontem ficou evidente que o meio-campo do Goiás ficou muito fraco sem o Gava com a entrada do Vitinho. Ótimo, ganhamos, não ganhamos jogando bem, isso também não é importante. Série B é isso, é jogo feio, é jogo difícil e vai ganhar aquele que tiver mais raça, mais disposição, e o Goiás teve isso ontem, apesar de sentir o time do Goiás muito cansado aos 19 minutos do segundo tempo. Eu olhava o Vitinho arrastando, o Wellington Matheus não vem jogando boas partidas, eu acho que vai perder, fatidicamente vai perder a posição. Ontem o Pedrinho também não fez uma boa partida, mas se comparar a partida que fez o Wellington Matheus, muito abaixo da média. O Wellington Matheus é aquele tipo de jogador que, assim, né, se ele soubesse cortar, ele vai para a área, ele entra, ele consegue infiltração, mas na hora de cortar para bater pro gol, ele sempre toma a decisão errada e acaba perdendo a bola, desperdiçando uma ótima oportunidade para o Goiás, e assim foi ontem também, tá? Então foi um jogo abaixo do Goiás, os 3 pontos vieram, é importante corrigir, né, algumas coisas, principalmente agora com o elenco bem desfalcado, né, por lesão, mas o elenco tá bem unido. Ontem eu gostei muito da entrada do Gonzalo Freitas, o time muito perdido, e o Gonzalo Freitas reorganizando a galera, pedindo calma, né, conseguiu ali organizar o jogo, segurar até o finalzinho ali, quando o Arthur Kaique entrou, e entrou bem o Arthur Kaique, muito criticado também, gostei da entrada dele, deu mais ofensividade ao Goiás ali, o Goiás que estava totalmente inoperante no primeiro tempo, né, tanto que o gol saiu dos pés do Vitinho, jogador que veio de trás, acabou de uma roubada de bola do Marcão, né? Então o Pedrinho ontem, horroroso, não jogou nada, tava ruim ontem, nossa senhora. O Anselmo Ramon errou todas as boas oportunidades que o centroavante realmente não pode perder, ele errou. O Wellington Matheus também. Então o nosso trio de ataque ontem, ele realmente não produziu absolutamente nada, mas teve oportunidades, não pode dizer que não teve. A bola chegou, o que faltou mesmo foi converter as oportunidades em gols. Então o Goiás precisa corrigir isso, porque não pode desperdiçar. O Goiás ontem foi um time muito exigido, Tadeu trabalhou demais. Ontem o Voltaço finalizou aí em média 22 a 23 bolas, então finalizou muito ao gol do Goiás, né? Isso poderia ter, Volta Redonda poderia sim ter aí conquistado aí um empate, levado esses 3 pontos, porque buscou o tempo inteiro o empate, e o Goiás passivo, né? O Goiás aceitou, né? Tinha todo o contra-ataque e não conseguiu resolver o jogo. No mais,
Mais uma vitória do Goiás, o time vem ganhando muito fôlego, muita força, né? E tá começando aí a distanciar, né, do quinto colocado, uma numeração boa que o Goiás já tem. Agora o jogo fora de casa, eu não descartaria talvez um empate, um resultado bom para o Goiás, até pela questão, né, do desgaste que o Goiás vem tendo, com jogadores lesionados, né? Não seria, acho que uma derrota talvez seria um resultado ruim, mas o empate talvez não seria um resultado tão ruim fora de casa. Aí depois o Goiás volta para a Serrinha, aí sim tem a obrigação de ganhar, que é o jogo contra o Atlético, se eu não me engano, dia 23. Aí qualquer coisa que não seja vitória para o Goiás é derrota, né? Tem que ganhar, o time que quer subir e quem sabe se candidato aí a ser campeão dessa Série B, não pode perder ponto jogando em casa pro Atlético, um pior time, o segundo pior time do campeonato. Hoje eu acho que ele é o vice-líder aí da zona do rebaixamento, né? Depois dele eu acho que só tem pior do que o Atlético, eu acho que só tem o Paysandu. O Goiás agora vai fazer jogos importantes contra times de cima da tabela, e agora sim eu acho que a gente vai ter aquele divisor de águas para saber se o Goiás briga ou não pelo título, tá? Então importante isso aí, esses próximos jogos aí agora sim pode ser o divisor de águas para definir o que o Goiás busca nessa competição. Se o Goiás vai em busca somente do acesso ou se o Goiás vai sim brigar pelo título. Não pode deixar cair, né, o que o Goiás vem fazendo, o trabalho muito bem feito do técnico Wagner Mancini até agora. Nesses próximos jogos é firmar, né, conquistar mais pontos. Acho que trazer um ponto lá de Alagoas talvez seja bom, né, e aí ganha em casa, e aí a gente termina aí, quem sabe, mais pontos aí à frente do pessoal que vem ali, né, atrás da tabela. Então segue o líder. Hoje alguns adversários nossos jogam, né, manter aquela tradição, chegar em casa, assistir, torcer, mas torcer contra, e é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Essa semana tem muitas novidades aí no Goiás, semana de eleição, aparentemente a chapa do grupo GPT desistiu das eleições, né? Então vamos ver aí, semana cheia no Goiás, e espero que no próximo final de semana eu tenha voltando com mais uma vitória e mais 3 pontos. Fiquem com Deus e